Na última live, a gente parou nas questões da Itália, né? A gente pôde abordar a questão do rebatismo, a questão dos irmãos italianos rejeitarem essa prática, dos irmãos italianos se comunicarem, né, entre si, onde houve ali uma reafirmação desse entendimento, que inclusive foi abordado, né, foi pauta de uma assembleia, né, que ocorreu na Itália, essa temática, que foi rejeitada, né, pelos irmãos, e infelizmente que foi adotada pela congregação cristã. Hoje, gostaria até eu mandei um áudio por mão anteriormente, mas infelizmente não foi possível. Se fosse possível a gente abordar mais a questão da televisão, né? Por que nós abordarmos a questão da televisão? Porque essa questão, a importância que ela vem a trazer para nós, que esses ensinamentos, amados irmãos, não são revelações divinas, né? O que a gente imagina, infelizmente, e que eu imaginava até há muito tempo, que essas reuniões ministeriais eram mais ou menos assim. Esses irmãos se reuniam em assembleia, eles ficavam em comunhão, orando, e talvez, né, pela inocência que a gente tem, e Deus, então, enviaria uma mensagem no coração dessas pessoas que ali, em contato, conversando um com o outro, outros teriam recebido essa mesma mensagem, que seria confirmada, né? E aí, então, a gente imagina que seria, né, Deus, de fato, transmitindo esses ensinamentos, e aí esses irmãos, então, passam a aplicar esses ensinamentos que eles têm supostamente revelado de Deus nessas assembleias, e acabam trazendo e aplicando esses ensinamentos na Irmandade. A gente, infelizmente, a gente tem, né, essa imaginação. Eu, pelo menos, falo que eu imaginava que seria isso. Sempre uma mística. Nossa, essa reunião do Brás é muito importante. A gente sempre remete, né? Moisés no monte, ali em comunhão, buscando de Deus ali um ordenamento para poder transmitir para o povo, né? Mas, de fato, a gente vê pelas incoerências, né? Um ano adota uma coisa, outro ano isso cai por terra, outro ano revela de novo, outro ano isso já está em desuso, e a gente sabe que o nosso Deus não é bipolar, né? O nosso Deus, ele é bem claro pela sua palavra, as coisas de Deus é muito preto no branco, né? Luz e trevas não se contaminam, de uma mesma fonte não verte água doce e salgada, e a própria palavra nos exorta que nós devemos ser sim, sim, não, não. Mas eu gostaria de saber com mais profundidade, tendo em vista que o irmão Luiz Franciscão, embora ele pregasse contra, né, o aparelho da TV, ele mesmo, como já foi provado aqui, o nosso próprio irmão Tamar já trouxe aqui uma foto do irmão Luiz Franciscão, né, próximo ao aparelho de TV, e tem relatos a respeito disso. Ele assistia TV, embora ele propagava esse ensino. Como foi que esse ensino se enraizou na congregação? Porque tendo em vista que o prejuízo para muitas famílias, principalmente para a criançada, né? Eu sou vítima. Eu, particularmente, até estava conversando com o irmão Fernando, né, do canal Caminho de Damasco, e relembrando dos momentos em que a gente queria assistir um jogo de futebol, principalmente, né, molecada queria assistir um jogo de futebol, desenho, alguma outra coisa que nós queríamos ver, e a gente sempre estava à mercê de um vizinho que tinha televisão, a gente passava por essa humilhação, né? Por que vocês não têm televisão? Ah, porque meu pai não deixa, porque Deus não permite, enfim. Isso foi um trauma que gerou, né? Gerou, de fato, né, um trauma, né? Não tem outro nome. Um trauma na vida de várias crianças, de várias famílias, pessoas que perderam a liberdade, pessoas que não tiveram a oportunidade de tocar na escola, no ensino bíblico, perderam a sua... foram tolhidos, né? Não pode aprender a música porque na sua casa nós sabemos que tem televisão. Então, isso tem muita importância. Eu gostaria que a gente pudesse abordar hoje esse assunto com mais profundidade. Bom, primeiramente, foi importante você falar das assembleias, e vale ressaltar que essas assembleias, elas têm início
em 1927. Elas começam ali em Niagara Falls, foi a primeira. Essa primeira assembleia foi para sanar o problema que tinha dado lá em Chicago. Então, por isso nasceu a primeira assembleia. E aí eu já mostrei para você aquele livro dos 50 anos. Esse livro ele conta da data da assembleia. Então, são 50 anos depois da assembleia, a história desse livro aqui. O bacana desse livro aqui, ele traz muitas fotos de assembleias para vocês terem uma ideia de como era uma assembleia na época do Montfrancon, na época dos Irmãos Primitivos. Então, deixa eu entrar nessa questão, depois nós entramos na questão da televisão aí. Tenha paciência um pouquinho, que eu vou procurar aqui algumas fotos. Nós temos todo o tempo, meu irmão. Pode ficar tranquilo. O que não couber hoje, cabe na próxima segunda. Aqui, ele traz a história das assembleias e como começou elas. Então, é uma parte bem completa nesse livro aqui. São 2 páginas da história das primeiras assembleias. Então, aqui uma assembleia do ano de 1953. Até tem um ancião bem no meio ali, um dos anciãos que fizeram os inários. Um ancião muito importante, o Michael Palma. Essa de 53 foi nos Estados Unidos também. Estados Unidos. Essas do livro aqui, são todas as americanas. Todas as americanas. Deixa eu pegar mais uma aqui. São várias. Vou mostrar a foto do meu irmão aqui que temos que agradecer. Se a história está relatada hoje, nós temos que agradecer a esse irmão aqui, ó. O Antônio de Gregório, diácono nos Estados Unidos. Então, o que nós sabemos hoje é devido a esse irmão aqui. Então, ele fez uma briga com o Franciscon, que o Franciscon não queria contar a história, o Franciscon não queria aparecer, não queria ser idolatrado. Então, ele nunca quis escrever e não deixava ninguém escrever. Aí até que esse diácono foi e conseguiu deixar. Tem toda uma história bonita dele. Então, está quase pronta a biografia desse diácono aqui. Uma coisa bem importante saber um pouco da vida desse diácono aqui. Ele fez um trabalho aí fantástico. Ele se comunicou mundialmente, porque ele pôde apanhar de documentos, de cartas, relatos, e aí ele fez um acervo gigantesco. E hoje esse acervo ele faz parte de uma faculdade aí nos Estados Unidos. E está disponível lá para quem quiser ir lá. Claro, você tem que ter aí tem que ser estudante para você poder ter acesso a esses documentos lá. Mas eu tive acesso a esses documentos. Então, hoje, ele faz parte de um acervo de uma universidade aí. Vou mostrar um irmão aqui meio parecido com você até. Tem algo em comum. Então, esse foi o que atendeu a primeira convenção. Mas parece que está meio fora da doutrina, irmão, ali, está igual você, meio fora. Tá com a barbicha? Tá com a barbicha? Uma barbinha? A calça amarrada no meio da barriga? Então, esse era baixinho, gordinho, irmão Maximiliano Tozetto. Um irmão de suma importância. Foi ele que redigiu os 12 artigos de fé, que a turma tudo acha que foi revelação divina, os artigos de fé. Não, foi um resumo da fé metodista. Para quem não sabe, os 12 artigos de fé não tem nada de santificação desses artigos aí. Esses artigos são baseados na fé metodista. Basta pegar os artigos de fé da Igreja Metodista e fazer a comparação, vocês vão ver que a base dos artigos de fé, os 12 artigos de fé, é a fé metodista. O Maximiliano Tozetto anteriormente era metodista. Então,
é bastante interessante a história desse ancião também, o Maximiliano Tozeto. Ele tinha a barbichinha ali, tinha a barbinha, e ninguém se importava com isso. Deus o livre se hoje ele entra em certa igreja aqui no Brasil, acho que excomungam ele. Então é complicado. Barba nunca foi pecado, mas quem olha uma pessoa com barba, às vezes acha coisa de outro mundo. Você já pensou se entrasse um apóstolo Paulo, Pedro dentro da igreja? O que não faria com esses homens? Porque, nossa, Deus, claramente, nós sabemos que a cultura deles lá é os homens ter barba comprida. O próprio Senhor Jesus, para quem já leu em Isaías, quando descreve a passagem ali do Senhor Jesus, dizem que foram tão cruéis com o Senhor Jesus que arrancaram a barba da face dele. Diz lá, está escrito lá que arrancaram o cabelo das suas faces, quer dizer, a barba, arrancaram a barba. Vocês vejam quão cruel esse povo foi com o Senhor Jesus. Agora, quão cruel não são com a própria história, né? Não conhece a história e, às vezes, querem deturpar de todas as maneiras. Então, só para recapitular aqui, pessoal, para vocês que estão chegando agora, às vezes vocês estão pegando essa primeira live, mas nós temos aí já, nós estamos no quinto ou sexto encontro já, né, irmão Itamar? O irmão Itamar tá dizendo aqui, tá ok? Que esses 12 pontos de doutrina e fé que vocês encontram na capa do Inário, eles tiveram origem na primeira convenção das igrejas italianas, né? Italo-americanas, de origem pentecostal. Essa primeira convenção, onde surgiu esses 12 pontos de doutrina e fé, ela foi necessária porque houve um desentendimento entre o irmão Luiz Franciscon e outros irmãos por causa do chouriço, por causa da comida, né, que retém o sangue, por causa da questão da carne sufocada. Então, houve o desentendimento, então houve-se a necessidade de fazer uma assembleia aonde foram abarcados, eles precisavam trazer uniformidade. O que eles poderiam ter de uniformidade nas igrejas que eram autônomas, mas que fossem adotar, porque elas eram todas de origens derivadas do movimento pentecostal, né? Então, era necessário que eles tivessem uma uniformidade de uma doutrina a ser seguida, principalmente por causa dessas divergências que estava havendo entre eles, tá ok? Então, a partir daí, esse primeiro encontro foi na cidade de Niagara Falls, aqui nos Estados Unidos, e esses 12 pontos de doutrina e fé não foram revelação divina, não foi os irmãos reunidos, orando, e Deus começou a revelar os pontos, vamos puxar aqui ali, não. Eles pegaram os 12 pontos, os pontos metodistas, porque esse irmão presidente, o da barbicha ali, que o irmão Itamar Coutinho apresentou, ele veio de origem metodista. Então, eles trouxeram já algo que existia e eles trabalharam, alteraram aquilo que já tinha. Então, não teve revelação nenhuma e ali eles foram, né, discutindo e chegaram no consenso e elaboraram os primeiros 12 pontos com base nos pontos metodistas que já existiam. Pode seguir, Ronaldo. Se eu estiver errado, pode corrigir, por favor. Certinho. Aqui ele traz uma galeria de várias fotos. Aqui nós temos a foto do Alberto de Sico. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.